Olá a todos, todos da Santa Paz de Jesus Cristo, todo mundo da benção. Amém. Olha, eu vou trazer uma pregação, eu vou botar aí do título, mas eu já estou com o título na mente. Como as mulheres devem ter o cabelo da igreja, ou a questão do cabelo das mulheres da igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha, nós somos cristãos e nós seguimos a Bíblia Sagrada. E nós cristãos seguimos principalmente o Novo Testamento. E teve um que regulamentou o Novo Testamento de uma maneira muito perfeita, muito linda. É só ser as epístolas, as cartas dele. Chama-se Apóstolo Paulo. Antes de começar a pregação aqui, em 1 Coríntios 11, do versículo 2 e diante, como as mulheres devem apresentar-se na igreja, eu gostaria de falar algo que eu presenciei pessoalmente lá na Grécia, lá onde ficava a igreja aos Coríntios, o que ia. Inclusive, aquele tem um jeito, né, esquisito, mas ele falou algo muito profundo. E vocês sabem porque diz a tradição, a história, porque o apóstolo Paulo chamou a atenção a questão do cabelo. Ele leu essa passagem lá das mulheres, porque aqui, vocês estão vendo ali o mar, aqui era uma cidade portuária muito rica. E as prostitutas cultuais que se convertiam, elas tinham pacto com a deusa Diana e Defrodita, a deusa do amor. É igual as mulheres que vai aí no bando candomblé, o demônio manifesta e fala, você quer pé de calça? Quer ser homem? Você me dá a tua alma? As mulheres falam dor. Aí fica a vida toda grisilhada, amaldiçoada, depois fica doente, perturbado, espírito de loucura, perturbação da morte, é um negócio de louco, faz pacto com o diabo, dá sangue, até você vai pro rancor, rapa a cabeça, toma aquele negócio cheio de bicho. Esses rituais malignos, macabros, que tem das casas dos encostos. Então veja bem, o que aconteceu? Quando o apóstolo Paulo ouviu, falou, não, elas se convertiam e vieram com a cabeça rapada. E queriam fazer banquete. O apóstolo Paulo falou, não, está errado. Então ele explicou. Né? Ele regulamentou a questão de como as mulheres deveriam ter o cabelo dentro da igreja. Vamos ler, ó, como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Ele segue aqui dizendo aqui. Só que ele segue dizendo nesse capítulo, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Mas começa no versículo 2 do capítulo 1 Coríntios 11. E eu louvo-vos, irmão, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes presente como vos entreguei. Ou seja, os mandamentos, o mandamento de Cristo. Ele não saiu, ele aqui está sendo usado pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus, pelo Deus Espírito Santo, para regulamentar a situação da igreja. Porque até aquele momento tinha os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? E aí depois surgiu de Atos dos Apóstolos e diante. Olha bem, mas vamos seguir. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça do varão e o varão é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Ou seja, vocês prestem atenção hoje, como são os cabelos das mulheres de Israel, as muçulmanas. Olha bem como é que são lisos, são cabelos compridos. Agora vamos entender, quando a pessoa nasce com o cabelo cacheado, que é natural, colocado das africanas, como é que vai fazer? É questão cultural, de país, aí é diferente. Mas vamos seguir aqui. Mas todo homem que ora profetiza, tendo a cabeça coberta, honra a sua própria cabeça. Ou seja, né, infelizmente hoje nas nossas igrejas tem irmãos aí com cabelão, né, aquela coisa toda. Mas a Bíblia não está falando isso aqui não. Se nós somos cristãos, se nós seguimos a Bíblia, nós temos que seguir a Bíblia. A Bíblia é a regra máxima de fé do cristianismo na face da terra. Nós não podemos virtuar. Pode ser o maior pastor, teólogo, pode ser o maior líder cristão, falar que está fora desse livro. É apostasia, heresia, profanação, não vai dessa onda não. Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapado. Então o que aconteceu? Por que ele falou isso? Porque exatamente essa questão das prostitutas cultuais se convertiam. É os panteões dos deuses da Grécia. Vocês vão ver lá, faz um estudo sobre Defrodita e Diana. Então, essas mulheres vinham para a igreja e traziam a tradição do ritual deles lá, com os panteões dos deuses gregos, para dentro da igreja. O apóstolo Paulo regulamentou e falou, não, peraí, eu vou explicar. E explicou. Olha só como é que ele segue dizendo. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, mas se é para a mulher é coisa indecente, tosquice o rapaz que põe o véu. Quer dizer, fazendo pacto com esses deuses malignos, né? Hoje tem, na Umbanda e Candomblé tem isso, as mulheres rapar a cabeça, esse negócio todo, pode ver, na Umbanda e Candomblé. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. O que aconteceu com Moisés? Ele colocou o véu por causa da glória de Deus nele, mas depois ele tirou. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher é do varão.
Entendeu? Então ele segue dizendo aqui, ó, uma coisa interessante, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter a cabeça, ter sobre a cabeça sinal do poderio por causa dos anjos. Ou seja, não tem como. Uma mulher está lá no culto cristão com a cabeça rapada, a menos, vamos explicar, tem caso de doença, né, irmãos? Que tem caso aí que as irmãs perdem o cabelo por causa do tratamento de radioterapia, quimioterapia, tudo bem. É um caso excepcional de doença. Aí entra a doença. Todavia, nem o varão é ser mulher e nem a mulher ser o varão. No Senhor, claro, né? Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, veja, vamos seguindo. Olha bem, julgar entre vós, se é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Faz a pergunta. Por quê? Porque era o que essas prostitutas cultuais que se convertiam faziam. E queria trazer os banquetes, que elas faziam aqueles banquetes com frutas, vários tipos de comida, fartura. Queria trazer para dentro da igreja. Por quê? Porque eram prostitutas cultuais ricas, mulheres que tinham uma vida muito, muito rica. Ou não vos ensina a mesma natureza, que a desonra para o varão ter cabelo crescido? Ou seja, não pode, irmão, estar cabeludo, cabelão, parecendo... Agora, só que o cristianismo, ultimamente, tem umas igrejas aí que vale tudo, pode tudo. Quer saber de multidões, né? Quer saber de estar cheia, né? Quer ter status e outra coisa mais, tá? Amor à obra, amor ao reino de Deus, não é isso não. Nós temos que levar as pessoas para o céu. Vocês veem, por exemplo, a Assembleia de Deus, 114 anos no Brasil, a maior igreja pentecostal do mundo, a maior igreja pentecostal do Brasil, a maior igreja evangélica do Brasil. Nunca pegou um centavo de Caixa Econômica e Banco do Brasil, com muito orgulho, mas também com muita humildade. E nem deve, que a igreja não tem que se meter com o Estado. Agora, isso aqui é profundo, veja bem, mas tem a mulher cabelo crescido e é honroso, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Aí, ó. Vocês estão entendendo? Não tem como. É como eu falei dos casos excepcionais, das questões de cultura. A África, por exemplo, ou se já nasce, tem essa questão toda. Aí é uma coisa natural. Agora, a pessoa querer impor, veja bem, ela não quer se adaptar a Deus, a palavra, como o apóstolo Paulo está falando aqui, ela quer se adaptar aos seus preceitos próprios. Quer dizer, quer ficar numa situação de vida e quer colocar naquela situação como se fosse certo. Não, negativo. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, esquece esse negócio aí. Isso é demônio. Mas se alguém quiser ser contencioso, ou homem ou mulher, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Bem, o joio está crescendo com o trigo. Tá? O joio está crescendo com o trigo. Está cheio de gente aí que está arriscando, fica pregando fora da Bíblia Sagrada. Vocês veem o que falou lá em Apocalipse? Se acrescentar ou tirar, será anátema, quer dizer, amaldiçoado. Não tem como uma pessoa ficar pregando fora da Bíblia Sagrada. Vocês veem, a palavra é muito clara. A palavra é muito linda. Não tem como você contestar isso. Como é que você vai ser contra uma coisa que está na Bíblia? Foi como eu falei para você, das questões das mulheres muçulmanas e as mulheres de Israel, os cabelos compridos. A menos que, repito, nasça naturalmente com cacheadinho, essas coisas todas, aí sim. Agora, cabe nós, os pastores, nós que somos líderes, nós explicarmos para esse povo. Porque Oséias 4:6 está escrito aqui, ó. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Ou seja, cabe os líderes, os que estão na eminência, fazendo a obra, liderando o povo, para pregar a verdade. Não se preocupa com a multidão. Nós somos homens de Deus, irmão, nós temos que preocupar com renda de igreja, não, nós temos que preocupar em levar o povo para o céu. Amém? Ele seja, ó, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esquecer da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, maldição. Então, por amor de Deus, a palavra é muito clara. Foi como eu falei dos casos aqui excepcionais, casos de câncer, o cabelo cai, ou questão cultural dos países, assim, no sentido da África. Mas se você vê o exemplo das mulheres muçulmanas e as mulheres de Israel, vocês vão ver que os cabelos delas é tudo grande. Então, eu vou repetir, você querer que Deus se adapte ao que você quer é uma coisa. Agora, você tem que entender que nós temos um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos um livro que é a regra máxima do cristianismo, chama-se Bíblia Sagrada. O cristianismo não é monopólio de igreja nenhuma, não. Tem igreja aí, tem uma igreja aí, que até idólatra, tá cheio de ídolo, e diz que é a igreja certa. Mentira, para começar já está mentindo. Já começou mentindo sobre a questão que é a igreja certa. Não tem igreja certa. Certo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus, através da Bíblia Sagrada, desse autor, desses homens e mulheres que Deus usou para escrever esse santo livro maravilhoso. Então, por favor, se você ouvir pessoas pregar fora disso, esquece anátema, é profanação, heresia, é demônio. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. E quando você vê
lá a questão das mulheres de Israel, lá da lei. Né? Lá no Pentateuco você vai ver que Deus esclareceu muito bem isso. Eu não vou trazer esse tema agora, eu vou trazer outro dia. Eu só estou falando sobre cristianismo nesse momento. Então que Deus abençoe a todos. Por gentileza, se você quiser se inscreva, compartilhe, porque não dá. A gente ficar ouvindo coisa que está fora da Bíblia. Às vezes a gente tem que, naquele momento, a gente tem que ter prudência, porque a gente envergonha agora também. Tu pode querer envergonhar as pessoas. Né? Ficar pregação, irmãos. Quando você vai convidar para pregar, por gentileza, prega a Bíblia, prega a palavra. Ficar escarterizando as pessoas, desqualificando, atacando as pessoas. Não. Se você tem um tema de uma pregação numa festa, numa igreja, prega dentro do tema. Principalmente se for um tema fácil, é rico de detalhes. É tão bom você pegar uma pregação, a pessoa levanta a bola para você só para você chutar para o gol que diz respeito à pregação. E tem gente que perde a oportunidade e infelizmente, fica descascando a bobrinha, jogando conversa fora em púlpito e falando coisa que não é de Deus. Cuidado, viu? Cuidado, porque Hebreus 10:31 diz que o rei da coisa cai da mão de Deus vivo. Hebreus 12:29 diz que nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus abençoe, medite bem, faça um estudo sobre isso, que você vai ver que a palavra é soberana. Deus é soberano. O Senhor Jesus Cristo é soberano, Deus Espírito Santo é soberano. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa, muito obrigado, né?